Existem momentos na vida de muitos pais em que uma dolorosa constatação se insinua lentamente. Apesar de todos os sacrifícios feitos ao longo de décadas, apesar de todas as noites insones, dos turnos de trabalho intermináveis e da preocupação constante com os filhos, na velhice, de repente, sente-se que não se é mais notado. O que antes era natural, uma longa conversa no jantar, um riso cúmplice na sala de estar, um grato "obrigado, mãe" ou "obrigado, pai", hoje parece ter desaparecido. Ao telefone, ouve-se apenas um breve "sim, está tudo bem". E muitas vezes tem-se a sensação de que a própria palavra mal tem mais peso. Para muitos pais e mães na Europa, esta é uma experiência profunda, até mesmo chocante. Por que isso acontece? Parece um paradoxo. Quanto mais se fez pelos filhos, maior às vezes se torna a distância, assim que eles se tornam adultos. Muitos idosos relatam que, justamente na fase em que esperam reconhecimento e carinho, sentem-se ignorados ou até desprezados pelos filhos adultos. Este sentimento não só corrói a autoestima, mas também deixa um vazio amargo. Especialmente em sociedades como na Alemanha, França ou Suíça, onde a independência e a autonomia são altamente valorizadas, este silêncio pode parecer uma muralha invisível. Mas, por trás desse paradoxo, esconde-se uma verdade que nos faz refletir. Nem sempre é má fé dos filhos, quando eles são breves ou não encontram tempo. Muitas vezes, a questão está na forma de comunicação, nas palavras com as quais nós, como pais, iniciamos nossas conversas. Imagine só, se a cada vez começamos com uma queixa sobre doenças, preocupações ou solidão, isso soa para os filhos, que já estão sob pressão profissional e obrigações familiares, como um fardo adicional. E quem gosta de carregar um fardo quando mal consegue respirar? Mas aqui começa a esperança. Pois, e se não fosse necessário fazer longos discursos ou relembrar os próprios sacrifícios? E se fosse realmente possível reabrir a porta para o coração do próprio filho com apenas uma frase? Não uma frase cheia de acusações, mas uma frase que transmita calor, atenção e respeito. Foi exatamente isso que muitos pais que estavam dispostos a mudar sua linguagem experimentaram. O efeito foi surpreendente. Conversas que antes terminavam em poucos segundos transformaram-se em diálogos de meia hora cheios de abertura. Filhos que antes mal ligavam, de repente, começaram a pegar o telefone por conta própria para compartilhar suas preocupações, mas também suas alegrias. Da distância surgiu a proximidade. Do silêncio nasceu a confiança. E tudo isso não começou com uma longa explicação, mas com uma única e honesta pergunta. Poder-se-ia dizer, esta frase é como uma chave. Ela não abre portas por poder ou pressão, mas por compaixão. Ela nos lembra que os filhos, mesmo quando adultos, não têm apenas deveres, mas também sentimentos, dúvidas e a necessidade de compreensão. Muitos pais na Europa que usaram essa chave relatam que seus relacionamentos mudaram de forma duradoura. Eles não se sentiam mais negligenciados, mas sim respeitados e necessários. É exatamente sobre isso que queremos falar neste audiolivro. Nós o levaremos em uma jornada pelo universo de pensamentos de pais maduros e filhos adultos, por mal-entendidos e feridas silenciosas, mas também por pequenos milagres da palavra certa. Mostraremos como uma nova forma de falar não apenas desarma conflitos, mas também resgata a dignidade e a proximidade. E lhe daremos formulações concretas que você pode experimentar já na próxima conversa. Então, pergunte-se honestamente. Você já experimentou que seus filhos o ouviram apenas superficialmente? Você já se sentiu sozinho, embora sua família esteja presente? Você tem o desejo de voltar a ter conversas genuínas, permeadas de respeito e carinho? Se sim, então você está no lugar certo. Pois, logo no início,
Revelaremos a você esta frase especial. Uma pequena pergunta que pode ter um grande impacto. Ela pode ser o primeiro passo para superar mal-entendidos, para derrubar barreiras e para sentir novamente o calor que toda mãe e todo pai merecem. Então, não deixe de acompanhar. Ouça atentamente e talvez você descubra ainda hoje como suas conversas com seus filhos também podem adquirir um tom completamente novo. Por que este tema é tão significativo justamente para pais na Europa? As mudanças sociais das últimas décadas influenciaram profundamente as relações entre as gerações. Em muitas famílias, a imagem tradicional, na qual os pais eram o centro das atenções, mudou. Hoje, filhos adultos frequentemente vivem longe, em outras cidades ou até em outros países. Eles trabalham em profissões que exigem muito tempo e energia. Conciliam compromissos, projetos e responsabilidades pela sua própria família jovem. Para a geração mais velha, isso facilmente cria a sensação de ser marginalizada. Os valores da Europa, autonomia, liberdade individual, autodeterminação, são grandes conquistas, mas também têm um lado sombrio. A proximidade não é mais vivida automaticamente, mas precisa ser cultivada conscientemente. Onde antes a casa multigeneracional na Baviera, na Bretanha ou no norte da Itália era algo natural, hoje pais e filhos frequentemente moram a centenas de quilômetros de distância um do outro. A comunicação se resume a mensagens curtas via smartphone, que frequentemente são objetivas e focadas na finalidade. Nesta nova realidade, não basta mais apenas esperar que os filhos liguem ou encontrem tempo por conta própria. Os pais precisam escolher, ativa e conscientemente uma linguagem que construa pontes, sem ferir a independência dos filhos. Justamente as pessoas mais velhas, que cresceram com a ideia de que sacrifícios naturalmente trariam reconhecimento, agora experimentam uma decepção. Recordam-se de todos os anos de dedicação e se perguntam por que a gratidão não retorna naturalmente. Contudo, no contexto europeu, a gratidão é frequentemente silenciosa, não expressa em voz alta. Os filhos respeitam seus pais, mas não necessariamente o demonstram da forma como os pais esperam. Isso leva a mal-entendidos que facilmente parecem rejeição. É exatamente por isso que é tão importante ponderar as próprias palavras. Uma breve queixa, como "não estou bem, estou tão sozinho", pode criar no filho ou na filha adulto a impressão de que se quer despertar sentimentos de culpa. Em sociedades onde a liberdade pessoal é altamente valorizada, os filhos tendem a reagir com afastamento. É muito mais poderoso quando os pais adotam uma postura que transmita interesse e respeito. Em vez de colocar o próprio sofrimento em primeiro plano, uma pergunta honesta sobre o bem-estar do filho abre espaço para uma conversa genuína. Esta percepção não é apenas individualmente importante, mas também socialmente relevante. Estudos de institutos de pesquisa europeus indicam que a solidão na velhice está entre os maiores desafios do nosso tempo. Muitos idosos e idosas sentem-se isolados, embora tenham filhos e netos. A chave está em moldar a comunicação de forma que ela não seja percebida como um fardo, mas como um convite. E é exatamente aqui que se aplica o método que explicaremos passo a passo neste audiolivro. Imagine um exemplo típico. Uma mãe de Viena liga para a filha, que trabalha como médica em Zurique. Se a conversa começar com frases como "meus joelhos doem, ninguém se importa comigo", a filha suspirará internamente. Não porque ela não ame a mãe, mas porque já está exausta e não consegue carregar um fardo adicional. Se, no entanto, a mãe começar com "como você está depois da semana exaustiva? Tenho a impressão de que você parece muito cansada", um clima completamente diferente surge. A filha se sente vista, levada a sério e se abre mais facilmente para uma conversa honesta.
O objetivo é claro. Pais na Europa devem aprender a moldar sua comunicação de forma a respeitar a independência de seus filhos e, ao mesmo tempo, preservar sua própria dignidade. Não se trata de se diminuir ou suportar em silêncio, mas de escolher conscientemente uma linguagem que possibilite a proximidade. Esta postura é o ponto de partida para, na terceira parte, falarmos sobre o primeiro princípio prático, ou seja, a coragem de começar não com as próprias preocupações, mas com verdadeiro interesse na vida do filho. O primeiro princípio que vamos considerar parece simples, mas na prática é um verdadeiro desafio. Não inicie conversas com suas próprias preocupações, mas com verdadeiro interesse na vida de seu filho. Muitos pais tendem a expressar suas queixas logo no início, seja sobre a pressão arterial, dores nas costas ou a solidão em longas noites. Essas palavras são compreensíveis, mas frequentemente levam os filhos adultos a um sentimento de sobrecarga. Quem já luta com compromissos, contas e obrigações, rapidamente ouve a queixa dos pais como um fardo adicional. E em vez de criar proximidade, uma barreira se constrói involuntariamente. Um exemplo do cotidiano europeu ilustra isso. Imagine um pai de Roterdã que liga para sua filha, uma engenheira em Bruxelas. Se ele iniciar cada conversa com "minha saúde não está boa", a filha reagirá de forma breve, porque se sente desamparada. No entanto, se ele inverter o início e perguntar: "Como estão as coisas no seu escritório? Tenho a sensação de que você tem muitos projetos", a filha imediatamente sentirá interesse. Ela percebe: "Meu pai não me vê apenas como filha, mas também como uma pessoa autônoma com desafios." Na Alemanha, talvez se diga: "Sag mal, wie geht es dir nach der stressigen Woche?" Na Itália, poderia ser: "Figlia mia, como stai davvero?" E na França, simplesmente: "Tu as l'air fatigué, ça va?" Essas frases simples agem como pequenas portas que se abrem. São curtas, claras e cheias de respeito. O adulto que recebe a ligação se sente levado a sério e começa a mostrar mais de seu interior. Claro que isso não significa que os pais devam negar suas próprias necessidades. Mas o início da conversa decide a direção. Se começamos com "eu e meus problemas", parece pesado. Se começamos com "você e sua vida", parece leve e convidativo. Essa nuance pode fazer a diferença entre uma ligação telefônica interrompida e uma conversa que dura meia hora. Uma frase que você pode experimentar imediatamente é: "Pensei em você e me perguntei como você realmente está." Esta formulação não é invasiva. Ela convida e mostra que você se interessa sinceramente. Se você tiver a coragem de dar o primeiro passo, saindo da própria queixa para um interesse sincero no filho, você estará lançando as bases para uma nova proximidade. Vale a pena lembrar conscientemente: tornar-se adulto não significa não ter mais preocupações. Pelo contrário, muitos filhos adultos carregam o fardo duplo do trabalho e da família. Se os pais, então, não descrevem apenas seus próprios sofrimentos, mas criam espaço, a conversa de repente se torna um lugar de alívio. E é exatamente essa mudança de perspectiva que abre uma nova qualidade de convivência. Podemos lhe perguntar: quando foi a última vez que você perguntou primeiro ao seu filho como ele estava, sem logo começar a falar de si mesmo? Talvez seja exatamente este pequeno passo que mudará a próxima conversa. O segundo princípio se baseia diretamente no primeiro. Não faça apenas perguntas, mas formule-as de modo que você reconheça os sentimentos de seu filho. Trata-se de encontrar palavras que demonstrem: "Eu te vejo, percebo que você está com dificuldades." Este passo é mais do que mera cortesia. É um sinal que dá aos adultos, seja em Berlim, Paris ou Roma, a sensação de serem compreendidos. Uma frase que se mostrou particularmente eficaz é:
Tenho a sensação de que você parece cansado ultimamente. Está tudo bem? Com estas poucas palavras, várias coisas acontecem de uma vez. Você expressa preocupação, sem despertar sentimentos de culpa. Você convida seu filho a falar sobre sua situação interna, sem pressioná-lo. E você reconhece que ele é uma pessoa autônoma, com seu próprio estresse, não apenas meu filho. Resultados de pesquisas em contextos europeus indicam que os adultos se abrem especialmente quando seus sentimentos são validados. Em muitas conversas familiares, é exatamente isso que falta. Em vez de ouvir, os pais tentam propor soluções. Mas estatísticas sobre saúde mental, por exemplo, da OCDE, mostram que cada vez mais pessoas sofrem de estresse e exaustão. Em um clima assim, palavras que não julgam, mas reconhecem, são um presente raro. Um exemplo ilustrativo: uma mãe de Colônia liga para o filho, que trabalha como jovem advogado em um grande escritório de advocacia. Antes, ela dizia: "Você parece tão estressado, por que sempre se pressiona tanto?" O filho reagia defensivamente. Agora, ela tentou: "Percebo que está sendo difícil para você. Você está aguentando?" A diferença era perceptível. Em vez de se sentir criticado, o filho abriu o coração e falou sobre longas noites de trabalho e o desejo por mais tranquilidade. O ponto crucial é não sobrecarregar a conversa com conselhos. Na Itália, por exemplo, um impulso parental típico seria: "Você precisa se organizar melhor." Mas a formulação mais útil é: "Eu vejo que você está exausto e me pergunto como você se sente com isso." Não se trata de receitas, mas de ressonância. Portanto, na próxima conversa, experimente esta frase: "Tenho a impressão de que você está carregando um grande fardo no momento. Gostaria de me contar como você está?" Com isso, você abre uma porta. Talvez seu filho permaneça calado, talvez as palavras fluam imediatamente. Ambos estão bem. O crucial é que você tenha feito o convite. Se você ousar dar este segundo passo, estará lançando as bases para conversas mais profundas. Seu filho sentirá: aqui está alguém que não apenas pergunta por perguntar, mas que realmente se importa. E exatamente este sentimento pode ser o início de uma nova proximidade. Podemos lhe perguntar: quando foi a última vez que você refletiu para seu filho ou sua filha que você realmente percebe o esforço dele a chegar? Se não, talvez seja exatamente agora o momento certo. O terceiro princípio é: ouça de verdade, sem reagir imediatamente com conselhos ou soluções. Para muitos pais, este é o maior desafio. Por décadas, foi-se quem resolvia problemas, tomava decisões e mostrava o caminho aos filhos. Mas na fase em que os filhos já são adultos, eles não precisam de uma solução imediata. Eles precisam de um espaço de ressonância. Imagine a escuta como o ato de servir chá. Se a xícara ainda está cheia, nada de novo pode ser adicionado. Somente quando o outro derramou tudo, há espaço para a compreensão. É exatamente assim com as conversas. Somente quando o filho pode expressar tudo, sem ser interrompido, a proximidade pode surgir. Pais que suportam este momento dão aos seus filhos a oportunidade de se livrar de um fardo. Um exemplo: um filho liga para a mãe de Genebra e fala sobre tensões com seu chefe. O impulso da mãe seria: "Então, peça demissão. Você certamente encontrará algo melhor." Mas ela se contém e diz: "Em vez disso, isso parece realmente estressante. Deve ser difícil para você." Essa resposta muda a dinâmica. O filho se sente levado a sério e continua falando, em vez de interromper a conversa. Na Suécia, há um provérbio: "Um ouvido atento cura mais do que um conselho sábio." É exatamente isso que descreve o cerne. Filhos adultos geralmente sabem quais opções têm. O que lhes falta é um espaço seguro onde possam organizar seus pensamentos. Quando os pais oferecem esse espaço, eles recuperam o respeito e a confiança.
Na prática, isso significa suporte os silêncios. Quando seu filho falar sobre dificuldades, resista à tentação de dar conselhos imediatamente. Em vez disso, você pode usar frases como "Eu entendo que isso te cansa" ou "Isso parece um período difícil". Essas palavras são como uma almofada macia que ampara, em vez de empurrar. Claro que isso não significa que nunca se possa dar conselhos, mas o momento certo decide. Se seu filho pedir sua opinião, é o momento de inserir pensamentos com cautela. Enquanto ele apenas conta, ouvir é a forma mais nobre de apoio. Na prática, você pode se lembrar de uma pequena regra: 80% ouvindo, 20% falando. Assim, você garante que a voz de seu filho tenha espaço. Você ficará surpreso com quanta proximidade surge disso. Posso lhe perguntar, quantas vezes na última conversa você imediatamente deu sugestões de soluções, em vez de simplesmente ouvir? Talvez seja exatamente aqui a chance de descobrir uma nova qualidade de diálogo. Para realmente entender o efeito desses princípios, vale a pena considerar uma história concreta. Ela demonstra de forma impressionante como uma conversa pode se transformar por meio de pequenas mudanças, da distância à proximidade, do silêncio à confiança. Uma mãe de Lyon, chamemos-lhe Madame C., viveu muitos anos sozinha após o falecimento precoce do marido. Seus 2 filhos já eram adultos há muito tempo. A filha trabalhava como gerente em Paris, o filho como engenheiro em Marsella. Madame C. ligava regularmente, mas suas conversas geralmente começavam com queixas. "Minhas costas doem tanto, os vizinhos não se importam, sinto-me tão sozinha." Sua filha reagia educadamente, mas de forma breve. Seu filho mal retornava às ligações. Para Madame C., isso era doloroso. Ela havia se sacrificado a vida inteira por seus filhos. Um dia, uma conhecida da igreja lhe contou sobre uma outra forma de iniciar a conversa. Ela a aconselhou a tentar de uma forma diferente. Não falar de si mesma, mas do filho. Cética, mas curiosa, Madame C. experimentou. Na próxima vez que ligou para a filha, ela não disse "Estou tão mal." Em vez disso, ela começou: "Ouvi dizer que sua empresa está com muitos projetos agora. Como você está com isso?" A filha ficou surpresa. Pela primeira vez em muito tempo, ela falou longamente sobre seu trabalho, sobre o estresse, mas também sobre pequenos sucessos. Madame C. ouviu, sem interromper. E então ela apenas disse: "Isso parece exaustivo. Eu admiro como você consegue lidar com tudo isso." O que aconteceu? A atmosfera era completamente diferente. A filha se sentiu compreendida e começou a se abrir mais. No final da conversa, ela disse: "Mamãe, é bom compartilhar isso com você." Uma frase que Madame C. não ouvia há muito tempo. Alguns dias depois, ela ligou para o filho. Novamente, ela mudou suas palavras. Em vez de começar com a solidão, ela perguntou: "Você parece cansado ultimamente. Está tudo bem?" Seu filho hesitou, então disse: "Honestamente, está difícil no escritório agora. Fico feliz que você perguntou." Em seguida, houve uma conversa de 30 minutos, na qual ele contou coisas que normalmente nunca mencionaria. Antes, cada telefonema era um ato obrigatório, terminado em poucos minutos. Agora, surgiram conversas genuínas, permeadas de confiança. Madame C. percebeu, não era o amor de seus filhos que faltava, era a forma como ela falava que fechava portas. Com pequenas mudanças, ela as abriu novamente. Essa experiência de antes e depois mostra: as palavras têm peso. Elas podem construir muros ou pontes. Para muitos pais na Europa que conhecem situações semelhantes, seja na Espanha, Noruega ou Polônia, isso é um convite para experimentar coisas novas com coragem. Posso lhe perguntar, como seu filho reagiria se na próxima ligação você não falasse sobre sua solidão, mas sobre o mundo dele?
Talvez você também experimente que uma conversa de repente se torne mais longa, mais calorosa e mais honesta. Mas o que acontece se os pais não observarem os princípios mencionados? As consequências são frequentemente mais graves do que se pensa inicialmente. Se as conversas sempre começam com queixas ou acusações, surge nos filhos adultos um sentimento de sobrecarga. Eles pegam o telefone e sentem imediatamente um peso, antes mesmo de ouvir uma palavra. A longo prazo, isso leva a que evitem ligações, encurtem respostas ou adiem encontros. A distância aumenta, não porque os filhos não amem seus pais, mas porque a forma de comunicação se tornou muito pesada. Para os pais, por sua vez, isso é uma dupla ferida. De um lado, eles experimentam o silêncio ou as respostas curtas como rejeição. Do outro lado, isso corrói a própria autoestima. Quem viveu a vida inteira para os filhos sente o silêncio como ingrato e injusto. Assim, surge um ciclo de decepção, acusações e afastamento. Na psicologia, fala-se de um círculo vicioso de comunicação. Quanto mais os pais enfatizam sua solidão, mais os filhos se afastam. Quanto mais os filhos se esquivam, mais altas se tornam as queixas dos pais. No final, ambos os lados se sentem incompreendidos. Este círculo é perigoso, pois pode minar a relação ao longo de anos. Além disso, o senso de limites saudáveis também sofre. Se os pais sempre falam apenas de suas próprias preocupações, muitas vezes ignoram que os próprios filhos estão sob pressão. Do cuidado surge inconscientemente a exigência, da proximidade surge o dever. Filhos adultos, então, não se sentem mais livres, mas aprisionados em expectativas. O resultado? Defesa interna. Ao mesmo tempo, os pais também perdem sua paz interior. Em vez de autoestima e serenidade, cresce a sensação de ser um incômodo. Alguns, em algum momento, nem ousam mais ligar, por medo de uma resposta fria ou irritada. Assim, a solidão se intensifica e, com ela, a sensação de ser supérfluo. Em muitos países europeus, a solidão na velhice é agora vista como um sério desafio social. Organizações como a Comissão Europeia ou Institutos Nacionais de Saúde apontam que o isolamento afeta não apenas o bem-estar mental, mas também o físico. Quem não se sente ouvido sofre mais frequentemente de sintomas de estresse, problemas de sono e estados depressivos. Mas a boa notícia é: este círculo vicioso pode ser quebrado. Já pequenas mudanças no comportamento de comunicação podem inverter a dinâmica. Quem conscientemente renuncia a acusações e, em vez disso, sinaliza interesse, envia um sinal claro. Eu respeito o seu mundo e quero fazer parte dele, sem te sobrecarregar. Talvez você também já tenha sentido como as conversas desandam quando você começa com uma queixa. Imagine como seria diferente se seu filho se sentisse aliviado ao telefone, porque pode se expressar, em vez de estar tenso, porque há novamente exigências no ar. A verdade é, hábitos de conversação errados podem quebrar pontes, mas as palavras certas podem reconstruir as mesmas pontes. Posso lhe perguntar: você se reconhece neste ciclo? Se sim, então é hora de mudar a direção. Pela sua dignidade, pela confiança de seus filhos e por uma vida familiar que seja marcada não pelo silêncio, mas pelo respeito. Mas como os pais podem seguir este novo caminho de forma prática? A teoria por si só não basta. São necessários passos concretos que podem ser implementados nas próximas 24 a 72 horas. Pois a mudança não começa com grandes programas, mas com pequenas e conscientes ações. O primeiro passo consiste em se preparar internamente. Antes de ligar para seu filho, reserve alguns minutos para deixar suas próprias preocupações de lado. Respire fundo e lembre-se: esta conversa não serve para desabafar minha solidão, mas para criar proximidade. Alguns pais na Escandinávia até anotam uma frase antes para não cair novamente em velhos padrões.
O segundo passo é escolher o início correto. Não comece a conversa com "estou tão mal" ou "ninguém se importa comigo". Em vez disso, comece com uma frase como "como você está esta semana?" ou "tenho a sensação de que você parece exausto, é isso?". Essas palavras são como uma chave. Elas abrem uma porta sem exercer pressão. O terceiro passo é ouvir sem pressa. Quando seu filho responder, resista à tentação de dar conselhos imediatamente. Ouça até o fim, mesmo que surjam pausas. Às vezes, é difícil para os adultos falar sobre suas dificuldades, e eles precisam de tempo. Sua paciência é um sinal silencioso de respeito. O quarto passo consiste em reagir com empatia. Frases como "isso parece realmente exaustivo" ou "eu entendo que isso te cansa" são fortalecedoras. Elas sinalizam: "eu estou aqui, não para ensinar, mas para acompanhar". O quinto passo, finalmente, é encerrar a conversa conscientemente. Agradeça pela confiança de seu filho. Uma frase simples como "obrigado por me contar isso" ou "significa muito para mim que você compartilhe seus pensamentos comigo" encerra a conversa. Assim, um sentimento positivo permanece com você e com seu filho. Se você experimentar esses 5 passos dentro de 2 a 3 dias, já sentirá as primeiras mudanças. Talvez a conversa dure alguns minutos a mais. Talvez a voz de seu filho soe mais calorosa. Talvez ele até pergunte de volta: "E como você está, mamãe?". Esses são sinais pequenos, mas significativos de que uma nova proximidade está crescendo. Em países como a Holanda ou a Dinamarca, onde a comunicação é frequentemente factual e breve, os pais relatam que este método funciona surpreendentemente bem, pois ela não é nem invasiva nem sentimental, mas clara, respeitosa e direta, exatamente como corresponde ao estilo de comunicação europeu. Pense qual desses passos você poderia aplicar imediatamente. Você poderia escrever um pequeno bilhete ainda hoje para não cair novamente em velhos padrões na próxima ligação? Ou você poderia se propor firmemente a ouvir seu filho por pelo menos 3 minutos seguidos desta vez, sem intervir? São essas decisões aparentemente pequenas que transformam um relacionamento passo a passo. E é exatamente aqui que começa a implementação prática, não amanhã, mas hoje. Podemos lhe perguntar: qual frase você quer dirigir ao seu filho primeiro, assim que pegar o telefone? Ao resumir as ideias anteriores, podemos destacar 3 pontos cruciais que se estendem como um fio condutor por todas as experiências. São simples o suficiente para serem aplicados imediatamente e fortes o bastante para transformar um relacionamento inteiro. O primeiro ponto é a escolha consciente do início. Uma conversa não começa neutra, mas imediatamente estabelece um tom. Quem começa com suas próprias queixas, cria peso. Quem começa com interesse no filho, abre um espaço. Por isso, vale a pena escolher as primeiras frases com cuidado. Apenas as palavras "como você realmente está" podem fazer a diferença entre a defesa e a proximidade. O segundo ponto reside no reconhecimento dos sentimentos. Filhos adultos anseiam não por soluções, mas pela sensação de serem vistos. Quando os pais refletem que reconhecem o fardo, percebo que é muita coisa para você agora. Surge o respeito. Este respeito transforma uma conversa obrigatória em um intercâmbio de pessoa para pessoa. O terceiro ponto, finalmente, é a escuta. Muitos pais subestimam o quão precioso o silêncio pode ser. Nem toda pausa precisa ser preenchida com conselhos. Às vezes, um simples "isso parece difícil, eu te ouço" é suficiente. É justamente essa paciência que cria confiança. Mostra: eu estou aqui, sem te pressionar, sem te julgar. Esses 3 passos, começar conscientemente, reconhecer honestamente e ouvir pacientemente,
Não são técnicas complicadas. São expressão de uma atitude, respeitar a dignidade do filho, mesmo que ele já seja adulto, e, ao mesmo tempo, preservar a própria dignidade. Se você guardar esses pontos no coração, já terá lançado a base. Todo o resto, conversas mais profundas, nova proximidade, respeito mútuo, cresce a partir daí quase que por si só. Talvez você se pergunte agora, pode ser realmente tão simples? A resposta é sim, é simples, mas não é fácil, pois requer atenção, autodisciplina e a disposição de abandonar velhos padrões. Mas a recompensa é grande, um relacionamento em que as palavras não separam, mas conectam. Podemos lhe perguntar, qual desses 3 pontos mais te agrada e qual você quer experimentar primeiro? No final desta jornada, há uma constatação que é tão simples quanto poderosa. A proximidade respeitosa entre pais e filhos adultos não surge por meio de sacrifícios constantes ou longos discursos, mas por palavras conscientes que abrem corações. Trata-se de expressar o próprio amor de forma que ele não seja sentido como um fardo, mas como um presente. Imagine que amanhã você pegue o telefone e comece a conversa não com um suspiro sobre sua solidão, mas com interesse genuíno. Como você realmente está? Talvez seu filho hesite por um momento, talvez até o surpreenda com uma resposta mais longa. E então você adiciona: tenho a impressão de que é muita coisa para você agora, é verdade? Neste momento, seu filho sente: minha mãe, meu pai me vê, me reconhece, me leva a sério. Este pequeno gesto pode abrir a porta para um novo capítulo. A recompensa é grande. Pais relatam que seus filhos, de repente, ligam por conta própria, que eles voltam a se importar e até pedem conselhos. Acima de tudo, porém, surge um novo sentimento de dignidade. Não se é mais o suplicante que se queixa, mas o interlocutor a quem se confia. Assim, retorna o que muitos sentem falta, a sensação de ser necessário e respeitado. Claro que isso exige coragem. Significa abandonar velhos padrões, renunciar a acusações e ouvir em silêncio, mesmo quando se quer dizer algo. Mas é justamente aí que reside a verdadeira força. Pois o amor verdadeiro se manifesta não na insistência, mas no respeito. Talvez você se pergunte agora, vou conseguir? A resposta é sim, passo a passo, frase por frase. Comece hoje, experimente e observe como o tom de suas conversas muda. Se desejar, compartilhe suas próprias experiências nos comentários abaixo. Que palavras o ajudaram a reencontrar a proximidade com seus filhos? Sua história pode encorajar outros pais. E se você considera este tema importante, assine nosso canal e compartilhe o vídeo com pessoas que também buscam novas formas de comunicação. Pois uma coisa é certa, nunca é tarde para mudar o tom. Mesmo que os anos tenham passado, palavras empáticas podem construir pontes. Agarre-se a isso. Com uma frase simples, você pode não apenas mudar conversas, mas curar relacionamentos. Que suas palavras, daqui para frente, abram portas para que você não sinta mais solidão, mas calor, respeito e gratidão. Aquilo que você mereceu a vida toda.